Oi pessoal, aula 18 da playlist de cálculo 1, mas hoje é a aula 4 da parte de limites. O objetivo de hoje é estudar as propriedades de limite e também o teorema do confronto, também chamado de teorema do sanduíche. Os limites têm várias propriedades, aqui a gente vai destacar algumas delas. Para começar, a gente considera uma constante real c, ou seja, um número c qualquer, e vamos considerar duas funções f e g que possuam limites. Então, nessas condições, são válidas uma série de propriedades. A primeira delas é a propriedade do limite da soma, que garante que o limite da soma é igual à soma dos limites. Ou seja, se eu quero calcular o limite da soma de duas funções quando x tende a A, eu posso simplesmente fazer o limite de uma delas, o limite da f quando x tende a A, somado com o limite da g quando x também tende a A. E essa mesma característica vale quando for a diferença entre funções. O limite da diferença de funções é a diferença dos limites. Uma outra propriedade é que se nós tivermos uma constante multiplicando a função e quisermos calcular o limite desse produto, nós podemos colocar a constante multiplicando o limite da função e fazermos então o resultado do limite da função multiplicando por essa constante. Um outro resultado, uma outra propriedade, é o limite do produto, que é o produto dos limites. Então, se eu tiver o limite do produto entre duas funções, eu posso fazer o limite de uma multiplicado pelo limite da outra. Lembrando que em todos os casos, o x tem que tender para o mesmo valor a. Também temos o limite do quociente, que garante que o limite do quociente entre duas funções é o quociente entre os limites de cada uma dessas funções. Com a observação de que aqui, no denominador, o limite da função g tem que ser diferente de zero, senão teremos o zero no denominador. Para ilustrar a aplicação dessas propriedades, nós vamos usar aqui exemplos gráficos. Então, tenho gráficos de duas funções, f e g, e quero utilizá-los para calcular alguns limites. Caso o limite não existir, a gente tem que justificar, mostrar por que ele não existe. Então, aqui o gráfico da função f e o gráfico da função g. Quero calcular o limite da soma dessas duas funções quando x tende a 2. Uma possibilidade é analisar o limite de cada uma delas separadamente. Então, o limite da função f quando x tende a 2 é 2. Quando x tende a 2, que está aqui, o limite da função, a função, os valores das imagens vão se aproximando dessa altura aqui, que é 2. Por isso que o limite da função f é 2. Já a função g, quando x tende a 2, olha só, a função está cortando aqui o eixo x, então o valor de y aqui é 0. E quando x tende a esse valor, a função está tendendo para 0. Então, por isso que o limite de g é igual a 0. Então, o limite dessa soma é a soma, pela propriedade 1, é a soma dos limites. Então, isso vai ser 2 mais 0, que é igual a 2. Por isso que esse limite é igual a 2, beleza? Já no exemplo B, as mesmas funções, limite da soma novamente, mas agora com x tendendo a 1. Quando o x tende a 1, essa função aqui vai se aproximando de 1 também, tá vendo? A função f. Então, o limite da função f é igual a 1. A função g, quando x tende a 1, olha só, pela esquerda ela se aproxima dessa altura, que é 2, e pela direita ela vai se aproximando dessa altura, que é 1. Então, como os limites laterais são diferentes, não existe o limite para a função g quando x tende a 1, tá certo? Então, isso acontece porque os limites laterais são diferentes. Agora, isso garante para a gente que, a princípio, a gente não pode utilizar a propriedade 1. Por quê? Porque o limite da função g não existe e as propriedades só podem ser utilizadas quando os limites das duas funções existem. Porém, nós podemos utilizar essas propriedades para os limites laterais. Então, por exemplo, o limite dessa soma quando x tende a 1 pela esquerda vai ser o limite da f quando x tende a 1 pela esquerda, somado com o limite da g também quando x tende a 1 pela esquerda. O limite da f, como ele é igual a 1 quando x tende a 1, quer dizer que os laterais aqui são sempre iguais a 1. Então, tanto à esquerda quanto à direita, o limite da f vai ser 1. À esquerda, o limite da g é igual a 2. Então, nós vamos ter 1 mais 2, que é igual a 3. Agora, o limite, quando x tende a 1 pela direita, dessa soma, também é a soma desses limites. Então, é o limite da f mais o limite da g quando x tende a 1 pela direita. O limite da f sempre vai ser 1, e o limite da g quando x tende a 1 pela direita é igual a 1, tá certo? Então, o resultado é igual a 2. Então, observem que os limites laterais são distintos, são diferentes.
O que garante para a gente, já que os laterais são diferentes, que o limite dessa função quando x tende a 1 não existe, ok? Já na letra C, temos agora o limite de um produto de duas funções quando x tende a 0 para essas mesmas funções que nós já estamos analisando. Então, pelo gráfico, quando x tende a 0, olha só, a função f também tende a 0. E a função g está tendendo aqui para um valor aproximadamente igual a 1,4. Aqui eu estipulei esse valor, mas nem era necessário. Independente do valor, poderia chamá-lo aqui de L, valor A, valor B, não importa. Isso não vai fazer diferença no cálculo, tá? Por quê? Porque o limite do produto é o produto dos limites. Então, vou ter o limite da f vezes o limite da g. O limite da f é 0 e o limite da g, que é 1,4, poderia ser um valor genérico aqui, L, ao ser substituído aqui vai ficar 0 vezes esse valor, que vai dar sempre 0. Ou seja, para essa função, o limite do produto é igual a 0. Para essas duas funções, né, ao serem multiplicadas, o limite desse produto é igual a 0. Agora um outro exercício, com base nos gráficos dessas funções, a função f é a rosa, a função g é azul, nós queremos determinar, nesse primeiro caso, o limite desse quociente, quando x tende a menos 2. Então aqui é 0, menos 1, menos 2. Então o x está se aproximando do menos 2 pela direita e pela esquerda. Percebam que em ambos os casos, a função vai se aproximando dessa altura aqui, que é 1. Então o limite da função f é igual a 1 quando x tende a menos 2. Já a função g, quando x tende a menos 2, ela vai se aproximando dessa altura aqui, que é menos 1, por isso esse resultado. Então esse limite, já que as duas funções possuem limite, o limite do quociente é o quociente desses limites. E já que o limite da g é diferente de 0, nós podemos de fato aplicar a propriedade. Vamos encontrar 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1. Então esse limite é igual a menos 1, beleza? Na letra B, o limite de 3 vezes a função f quando x tende a 1. O limite da função f quando x tende a 1, 1 está aqui, olha só, a função f está se aproximando dessa altura, que é 2. Então o limite da f é 2 quando x tende a 1. E pela propriedade 3, nós podemos garantir que essa constante que está multiplicando a função pode sair multiplicando o limite. E agora nós só substituímos aqui o valor do limite da f, que nós já calculamos, e é igual a 2. Então esse resultado é 6, garantindo que o limite de 3 vezes a função f, quando x tende a 1, é igual a 6. E com base nessas propriedades e com outros argumentos matemáticos, é possível provar outras propriedades. Uma delas é que o limite de uma função elevado a n, quando x tende a a, eu posso escolher, se ficar mais fácil, primeiro calcular o limite da função, sem esse expoente, e o resultado desse limite elevar a esse expoente inteiro positivo n, beleza? O limite de uma constante é a própria constante, tem todo sentido, né? A função assume apenas o valor c para qualquer valor. Então, quando x tender a a função vai tender para c sempre, ela sempre é igual a c. Então, o limite de uma constante, o limite de um número, é esse próprio número sempre. O limite do x, quando x tende a a, é o próprio a, e também tem sentido. O que acontece com o valor de x, né, ou com os valores de x, à medida que os valores de x se aproximam de a? Os valores de x vão se aproximando cada vez mais de a. Então, esse a é o limite. Se nós tivermos x elevado a n, quando x tende a a, também nós podemos aqui simplesmente substituir o a no lugar do x e vai ficar a elevado a n. Essa aqui é uma consequência direta desse resultado e do limite do produto. Se eu pegar x elevado a n, esse é o produto de x por x por x por x e assim sucessivamente n vezes. Então, para cada x eu vou substituir por a, vai ficar a vezes a n vezes, e é o a elevado a n, beleza? Aqui na propriedade 10 é o limite da raiz enésima de x, nós podemos substituir o a no lugar do x, então vai ficar raiz enésima de a, com n um número inteiro positivo, com um detalhe, esse n é um inteiro positivo, e nós sabemos que se porventura ele for par, o radicando tem que ser maior ou igual a 0, tá certo? Então, temos que ficar atentos a isso. Pode ser igual a 0 também, né? Porque aí aqui seria raiz de 0, que é o próprio 0. E esse outro limite, o limite da raiz enésima, quando aqui dentro tem uma função qualquer, esse limite pode passar para dentro da raiz. Então, eu calculo o limite da função, quando x tende a a, e no resultado eu tiro a raiz enésima. Aqui também, se o n for par, o resultado que está aqui dentro do radicando, né, tem que ser maior ou igual a 0. Aqui eu coloquei só maior nos dois, mas pode ser igual a 0 também, porque eu teria raiz de 0, que é 0, né?
Agora aqui, vamos calcular esse limite justificando cada passagem, utilizando essas propriedades. Aqui nós temos diferença de funções e também soma de funções, né? Então nós podemos aplicar as duas primeiras propriedades, 1 e 2, para separar esses limites. O limite de uma menos o limite da outra, mais o limite da outra. Então estamos calculando aqui o limite da soma, que vai ser a soma dos limites, e também o limite da diferença. Então é só separar as funções. Pela propriedade 3, as constantes podem sair multiplicando os limites. Então nós vamos ter esse resultado aqui. Esse último eu só repeti. Pelas propriedades 9, 8 e 7, em cada caso aqui a gente precisa apenas substituir e o limite da constante é a própria constante. Então nós vamos ter 2 vezes 5 ao quadrado menos 3 vezes 5 mais 3, que é o limite da constante, sendo a própria constante. Calculando esses resultados, chegamos em 38. Então o limite desse polinômio é igual a 38, utilizando aqui as propriedades já mencionadas. Agora, uma propriedade importante é a de substituição direta, que quando eu tiver uma função polinomial ou então uma função racional e o valor a estiver no domínio dessa função, né, esse valor para o qual o x tende fizer parte do domínio dessa função, o limite da função quando x tende a vai ser o próprio f de a, ou seja, é só ir lá na função e trocar o x por a e efetuar os cálculos. Relembrando, esse é um formato de função polinomial, qualquer função com esse formato, onde os expoentes de x aqui são sempre inteiros maiores ou iguais a zero, e uma função é racional quando ela é o quociente de dois polinômios, obviamente com denominador diferente de zero, beleza? Para ilustrar, olha só, esse limite. A função que está aqui no limite é uma função do tipo racional. Então nós podemos simplesmente fazer a substituição, até porque o 2, que é para onde o x tende, está no domínio dessa função, ou seja, essa função está definida quando x é igual a 2, não tem nenhuma restrição quando x é igual a 2. Fazendo as substituições, chegamos em 22 meios, que é igual a 11. Ou seja, o comportamento dessa função quando o x tende a 2 é se aproximar cada vez mais do número 11. Só que, às vezes, essa substituição só vai poder ser feita quando nós fizermos primeiro algumas operações algébricas para retirar possíveis problemas. Por exemplo, quando esse valor a, para qual o x tende, não estiver no domínio da função, nós podemos ter indeterminações ou então indefinições matemáticas, como nós veremos nos próximos exemplos. Nesse exemplo aqui, quero calcular o limite dessa função. Perceba que se nós fizermos a substituição direta, não vai dar certo. Por quê? O a, que nesse caso é igual a 1, para onde o x tende, não está no domínio dessa função. E de fato, olha só, se nós fizermos a substituição do x por 1, nós vamos ficar com 0 sobre 0, que é uma indeterminação matemática. Uma forma de resolver esse problema é observar que, nesse caso, o numerador pode ser fatorado e depois a gente pode fazer algumas simplificações. Por exemplo, x² menos 1 pode ser escrito como x² menos 1 ao quadrado. Então nós temos aqui a diferença entre dois quadrados. E nós já sabemos, lá dos produtos notáveis, que a diferença entre dois quadrados é o produto da soma desses números pela diferença desses números. Então, esse numerador pode ser substituído por isso aqui. Ao fazermos isso, nós podemos cancelar o x-1 do numerador com o denominador e ficamos apenas com esse limite. E esse limite novo que apareceu está definido para o x igual a 1, tá vendo? Então nós precisamos apenas fazer a substituição. 1 mais 1, que é igual a 2. E não tem problema fazer isso, porque aqui esse cancelamento eliminou apenas o que acontece quando o x é igual a 1. E quando é igual a 1 não nos interessa, o que nos interessa é nas proximidades do 1. Então, ao tirarmos o problema quando x é igual a 1, nós garantimos que o limite que fica ainda é igual ao limite anterior, com a vantagem de não termos esse problema da indeterminação. Então, o limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a 2. Nesse outro problema, nesse outro limite, nós podemos proceder de que maneira? Se nós fizermos a substituição direta, também vai dar problema, porque 0 não está no domínio dessa função, porque se nós substituirmos, vamos ter 0 no denominador. Então, uma forma de resolver isso é fazer uma simplificação algébrica. Por exemplo, expandindo esse produto notável aqui. Nós temos o quadrado da soma. Esse quadrado da soma, agora tomando só a parte da função, esquecendo o limite por enquanto, esse quadrado da soma pode ser escrito dessa forma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado do segundo.
e repetir o menos 16. Agora o menos e o mais 16 se cancelam. Como nós temos h nesse termo e nesse também, nós podemos colocar o h em evidência, ficamos com esse resultado. E agora os dois h's, os de cima com esse de baixo, podem ser simplificados e ficamos apenas com 8 mais h. Ou seja, desde que o h seja diferente de zero, e não nos importa o que acontece no zero, né? Relembrando, esse limite pode ser reescrito como o limite de 8 mais h, quando h tende a zero. E aqui nós temos uma função polinomial, o zero faz parte do seu domínio, esse limite é calculado apenas fazendo a substituição. Então esse limite é igual a 8. Lembrando, não nos importa o que acontece quando o h é igual a zero, mas nas proximidades. E esse resultado nos garante que, nas proximidades do zero, o resultado da função vai se aproximar cada vez mais do 8. Um outro exemplo é essa função aqui. Também mais elaborada, não conseguimos resolvê-la da forma que resolvemos anteriormente, e a substituição direta também não vai funcionar, porque teríamos zero no denominador. Então aqui, o que a gente fez antes não vai funcionar, nós podemos então pensar em uma racionalização. Por quê? Esse termo aqui do numerador, olha só, é a diferença entre dois termos, né? Raiz de x ao quadrado mais 9 e o outro termo é o 3. Então eu tenho essa diferença. Então eu percebo que se eu pegar essa função e multiplicar em cima e embaixo pela soma desses dois termos, então em cima eu tinha a diferença dos dois termos. Se eu multiplicar pela soma desses mesmos dois termos, nós caímos num produto notável, que é o produto da soma pela diferença, que tem como resultado o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Para compensar, eu tenho que multiplicar o denominador também, porque esse resultado todo é igual a 1, né? Então nós garantimos que não altera o resultado do limite. Ao fazermos isso, aqui nós vamos ter o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro, o quadrado de raiz de x ao quadrado mais 9 é x ao quadrado mais 9, menos o quadrado do segundo, quadrado de 3 é 9. E no denominador temos esse produto, x ao quadrado vezes todo esse termo aqui, ok? Aqui nós temos que o mais e o 9 vão se cancelar, vai ficar apenas x ao quadrado. E embaixo, olha só, nós já temos um x ao quadrado multiplicando esse parênteses. Então, o x ao quadrado de cima pode simplificar com o de baixo. Ficamos com o limite de 1 sobre esse termo aqui. Aqui nós poderíamos substituir direto, mas só para relembrar, nós temos a propriedade de que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, aqui vai ficar limite de 1, que é o próprio 1, e limite dessa soma aqui do denominador. Nessa parte, o limite do 3 é o próprio 3, e o limite dessa raiz, nós podemos passar o limite para dentro da raiz, né? Uma daquelas propriedades já listadas. Então isso é 1 sobre a raiz desse limite mais 3. E o limite de x ao quadrado mais 9 é só trocar o x por zero, né? Quando o x tende a zero. Então aqui nós vamos ter x tendendo a zero, então aqui vai ficar 0 ao quadrado, que é 0 mais 9, 9. Então o limite de 9, né? O limite da constante é a própria constante, então vai dar 9. Raiz quadrada de 9 é 3, então fica 3 mais 3, que é igual a 6. Então o resultado do limite é 1/6. Então esse limite tem como resultado 1/6. Bom, e nós já vimos na aula 16, que eu vou deixar um card aqui, que o limite de uma função quando x tende a vai ser um valor L, se somente se os dois limites laterais, né, a esquerda e a direita, também forem iguais a esse valor L. E essa utilização dos limites laterais pode ser muito útil para calcular alguns tipos de limites. Por exemplo, o limite da função módulo de x, porque a função módulo de x é uma função por partes. Então, possivelmente, o comportamento de um lado pode ser diferente do comportamento do outro. Por isso que os limites laterais podem ser úteis. Então, nessa função, a gente pegar o limite quando x tende a zero pela direita, observem só, tem aqui o zero. Se eu pegar valores tendendo a zero pela direita, eu garanto que esses valores vão ser maiores do que zero, concordam? E quando os valores são maiores do que zero, nós utilizamos o módulo de x igual a x. Então, podemos trocar o módulo de x por x. E o limite de x, né, o limite de x, quando x tende a zero, é simplesmente feito pela substituição direta, como nós já vimos. Então, esse limite é igual a zero. Agora, o limite à esquerda, nós podemos imaginar da seguinte forma. Vou me aproximar do zero pela esquerda. Então, esses valores são menores do que zero, ok? Então, a função módulo de x passa a ser igual a menos x. E o limite de menos x, quando x tende a zero, também é igual a zero. Logo, esses dois limites laterais são iguais, o que garante por esse resultado que o limite da função quando x tende a zero
também é igual a zero. Aqui só para ilustrar o gráfico dessa função, mostrando para a gente que realmente quando x se aproxima do zero pela esquerda ou pela direita, a função vai se aproximando cada vez mais do zero, tá? E agora esse outro exemplo, mostrar que o limite dessa função não existe. Mesmo raciocínio, fazemos o x tender a zero pela direita, aí o módulo de x é x, porque os valores são positivos, né? X sobre x é igual a 1, e o limite da constante é a própria constante, então esse limite é igual a 1. Se eu fizer o x tender a zero pela esquerda, o módulo de x, como o x está tendendo a zero pela esquerda, vai ser menos o valor de x, né? Então fica menos x sobre x, que é menos 1. O limite da constante é a própria constante, então o resultado é menos 1. Temos limites laterais à esquerda e à direita diferentes, ou seja, o limite dessa função não existe, como nós queríamos provar. E o gráfico aqui para ilustrar isso. Ela tem um comportamento à direita e outro comportamento à esquerda. Agora vamos determinar o limite dessa outra função, uma função por partes também, quando o x tende a 6. Percebam que é exatamente no 6 que ocorre essa mudança. Ó. Acima do 6 a função é dada por essa parte e abaixo do 6 a função é dada por essa parte. Ela não está definida para o 6, está vendo? E não tem nenhum problema nisso, porque não importa o que acontece quando o x é igual a 6. O que importa é o que acontece nas proximidades do 6, pela direita e pela esquerda, tá? Então vamos fazer o limite lateral pela direita dessa função. Se eu pegar 6, aproximação do 6, né, pela direita, o que nós temos? Que os valores de x que nós vamos pegar são maiores do que 6, porque eu estou me aproximando de 6 pela direita. Então vale essa parte da função. Então nesse caso, para o limite lateral à direita, nós podemos trocar o f de x por raiz de x menos 6. Aqui nós podemos simplesmente fazer a substituição, como nós já vimos pelas propriedades de limites, vai ficar 6 menos 6, que é igual a zero, né? Raiz de zero, que é igual a zero. Agora, pela esquerda, quando eu pegar valores de x tendendo a 6 pela esquerda, esses valores são menores do que 6, tá certo? E, portanto, a parte da função que eu vou utilizar é a segunda, 12 menos 2x. Então, vou trocar a função por isso. Função polinomial, posso simplesmente trocar o valor de x aqui por 6. Então, vamos ficar com esse resultado, que também é igual a zero. Limites laterais iguais e iguais a zero, então quer dizer que o limite dessa função, quando x tende a 6, também é igual a zero. Aqui o gráfico dela também para ilustrar esse comportamento. Agora, dois teoremas importantes. O primeiro deles, se eu tenho uma função que é majorada por uma outra, ou seja, a função é menor ou igual a essa outra função g, quando x está próximo de um valor a, talvez exceto nesse valor a, porque não importa o que acontece no a, e os limites de f e g existem quando x tende para esse valor a, obrigatoriamente o limite da função f vai ser menor ou igual também ao limite da função g. Uma forma de ilustrar isso é aqui. Ó. Perceba que eu tenho a função f aqui nas proximidades do a, abaixo da função g. Então a função f menor ou igual à função g. O limite das duas existe, olha só. O limite da função f, quando x se aproxima cada vez mais do a, é esse valor fzão aqui. Ó. O limite da função g, quando x tende a a, vai ser esse valor gzão. Então percebam que eu tenho a função f nas proximidades do a menor ou igual à função g, e nós temos que os dois limites existem. O limite da f é o fzão, o da g é o gzão. E nós vamos garantir, a partir dessa visualização, olha só, que o f é menor do que a g. Então nós temos que o f é menor ou igual a g. Quem que é o fzão? É o limite da f. O gzão é o limite da g, ou seja, o limite da f é menor ou igual ao limite da g. Então temos essa garantia por esse resultado. Um outro resultado importante é o teorema do confronto, também chamado de teorema do sanduíche, que garante o seguinte: se eu tiver uma função g entre duas funções, uma função f e uma função h, né, quando x está próximo de um valor a, talvez exceto no a, porque, repito, no limite não nos importa o que acontece no a, mas nas proximidades do a, e se também valer que o limite da f e o limite da h são iguais a L, quando x tende para o a, percebam que o f e o h são as funções que estão nos extremos. Então está falando o seguinte: se os limites das funções que estão nos extremos forem iguais a L, o limite da função que está entre essas duas também tem que ser igual a L. E aqui o gráfico para ilustrar isso. Ó. Tem uma função f que é menor ou igual à função h nas proximidades do valor a.
e a função g está entre essas duas funções nessas proximidades também. Percebam que o limite da f quando x tende a A é o L, o limite da função h quando x tende a A também é o L, e, consequentemente, o limite da função g que está entre essas duas também tem que ser igual a L, ok? Então esse teorema serve para a gente poder calcular o limite de uma função g, não diretamente pela função g, mas por duas funções, uma que fica abaixo da g e outra que fica acima da g. Os limites dessas duas funções dos extremos, se forem iguais, garantem que o limite da g também vai ser igual a eles, tá? E a gente pode utilizar isso para resolver esse problema. Utilize o teorema do confronto para mostrar que esse limite aqui é igual a zero. Antes de pensar em usar esse teorema, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Será que eu posso utilizar a propriedade 4, que garante para a gente que o limite do produto é o produto dos limites? Porque se eu puder, bastaria calcular o limite dessa e multiplicar pelo limite da outra, né? A resposta é que a gente não pode fazer isso. Se eu pudesse, nós ficaríamos com o limite de x ao quadrado multiplicado pelo limite de seno de 1 sobre x, ok? Mas por que isso não pode ser feito, já que a propriedade garante que isso é válido? Porque a propriedade garante que isso é válido desde que esses dois limites, os limites das duas funções, existam. Só que o limite dessa função aqui, quando x tende a zero, não existe. E por isso eu não posso utilizar a propriedade 4 nesse caso. E no próximo slide eu vou mostrar a construção do gráfico da função seno de 1 sobre x, para vocês visualizarem que de fato ele não existe. Olha só, vou digitar aqui a função f de x igual a seno de 1 sobre x. Olha o que aconteceu. A função, à medida que se aproxima do zero, ela vai oscilando aqui entre o menos 1 e 1. Vou esticar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Olha só, entre 1 e 1. E o que será que acontece quanto mais próximo do zero eu fico? Olha só, por mais que eu me aproxime do zero, eu percebo que a função continua com essa oscilação entre menos 1 e 1, menos 1 e 1. Ou seja, não importa quão próximo do zero eu fique, a função fica sempre com essa oscilação. Portanto, ela não tem limite, porque os valores que ela tem, os valores que a função vai assumir, não se aproximam cada vez mais de um determinado valor, que é o que significa ter o limite, né? Então, como a gente pode utilizar o teorema do confronto para demonstrar esse limite, já que não podemos utilizar a propriedade? Como a função seno de 1 sobre x é sempre menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, nós podemos multiplicar ambos os lados dessa função por x ao quadrado, porque eu já consegui colocar essa função limitada a esses dois valores, mas eu gostaria de limitar toda essa função, né, o x ao quadrado vezes a seno. Então, se eu multiplicar por x ao quadrado, nesse termo central aqui, vai aparecer exatamente o que eu tenho aqui, ó. Então, olha só, se eu multiplicar os dois lados por x ao quadrado, eu posso fazer isso, porque x ao quadrado é sempre positivo, né? Então, não vou ter que inverter esses sinais de desigualdade. Então, vai ficar menos x ao quadrado vezes o seno, menor ou igual ao x ao quadrado, ok? E aí eu posso pensar que essa função aqui está fazendo lá no teorema do confronto o papel da função f, essa que está aqui, entre as duas, né, faz o papel da função g, e essa outra mais à direita faz o papel da função h. Tá? Então segue que a função f é menor ou igual a g, que é menor ou igual a h. Ou que a função g, que é essa que nos interessa calcular o limite, está entre a f e a h. O limite da f e da h existem, olha só. O limite da f é o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero. E isso é igual a zero. O limite da h é o limite de x ao quadrado quando x tende a zero, que também é igual a zero. Ou seja, o limite da f é zero e o limite da h também é zero. Só que a g está entre as duas. Então, pelo teorema do confronto, nós garantimos que o limite dela também tem que ser igual a zero. Tá certo? E com isso eu encerro a aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, pessoal, e aguardo vocês no próximo vídeo do canal.